Leia comigo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. O texto vai falar sobre um tipo de dor, uma dor que surge a partir de um sofrimento, de uma angústia, de uma perda, de uma perseguição. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto sobre as tribulações que eles mesmos estão compartilhando, as tribulações que eles viram. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, vai trazer elas aqui: os naufrágios, as viagens, os açoites. E a vida tem um jeito cruel de mostrar para a gente essa dor que às vezes nos deixa sem explicação. Um casamento que não dá certo, que por vezes e vezes você tentou e aí vem um divórcio inesperado. Um filho que de repente vem com uma doença terminal, um diagnóstico que você não esperava. Um problema na família ou numa sociedade de uma empresa que é rompida. Um fracasso esmagador que destrói a autoestima e te faz duvidar do seu propósito. Eu não sei qual é a dor que você trouxe aqui ou a dor que você tem carregado ao longo dos anos. Um trauma do passado que já passou tanto tempo, mas passa evento, culto, conferência, e você continua carregando isso. E o pior de tudo é que o mundo não sabe lidar com a nossa dor. Os amigos tentam ajudar, a indústria farmacêutica cria remédios, novos tratamentos, coisas e psicologia para tentar tratar a nossa dor. E muitas vezes nós não temos resposta para a dor. E perguntamos: Deus, por quê? Se o Senhor me ama, por que permitiu isso? Se eu sou teu, por que a minha vida parece sem sentido? E se você já esteve nesse lugar, você não está sozinho. O apóstolo Paulo estava nesse lugar, o maior missionário da igreja primitiva. Escreve a sua carta dizendo, em meio a uma dor esmagadora. Leia comigo 2 Coríntios 1:8, que diz o seguinte. Ou melhor, o versículo 6. A nossa aflição serviu para o consolo de vocês. E no 8 ele vai dizer que o sofrimento foi tão grande a ponto de se desesperar pela própria vida. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Ele vai usar um momento de dor que você está vivendo para transformar a vida das pessoas ao seu redor. Olha para alguém e diga: Deus não desperdiça a sua dor. Não, Ele não desperdiça. Diga para Ele: Deus não desperdiça a sua dor. Aquilo que te feriu hoje, Deus pode usar para curar alguém amanhã. E é sobre isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo: olha, não se preocupem com essa dor que vocês estão vivendo, porque ela está produzindo um tipo de consolo no coração de vocês, que vai consolar os outros ao redor. Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam, que é a palavra sozo, que é salvação. Repita: sozo. A palavra sozo do grego significa salvação, cura e libertação total. Ei, levanta a mão alguém que precisa de cura. Levanta a mão alguém que precisa de salvação na sua casa, na sua família. Ei, levanta a mão alguém que precisa de um novo começo. Ei, eu quero profetizar na sua vida. Nessa noite você receberá sozo, cura, libertação total e salvação total sobre a sua casa. Quem crê, diga aleluia, aleluia. Aleluia. Que o apóstolo Paulo está dizendo: ei, a dor gera perfume. A dor gera um perfume, e esse perfume é o perfume de Cristo, que gera um tipo de vida e cura nas pessoas. Olha só, a Bíblia vai dizer assim: acaso há bálsamo em Gileade que possa curar alguém? O apóstolo Paulo está dizendo: sim, há um tipo de perfume em Cristo. Que tipo de perfume é esse? É um perfume que é só gerado no meio da dor. Repita: dor. Existem coisas na nossa vida que só são geradas a partir do esmagamento. Existem coisas na nossa vida, imaturidade na nossa vida, que são geradas a partir de um processo de esmagamento. Você sabe como o perfume é criado? Sabe? Pergunta para a pessoa do seu lado: você sabe como os perfumes são criados? Se ela não sabe, olha para ela e fala: é inédito.
A história conta, eu fui estudar sobre essa criação dos perfumes. O nardo é um perfume que a Maria derramou sobre os pés de Jesus. Ele é esmagado e espremido para ser gerado o melhor perfume. O incenso que era usado no templo também passa por um processo de liberar o seu aroma queimado no fogo. Quem quer ser ouro na presença de Deus, tem que passar pelo fogo para ser purificado. Porque sem esmagamento não há perfume. O óleo da unção só era extraído das azeitonas depois de passar pela prensa. O jasmim, que é um dos perfumes mais caros do mundo, ele passa por um processo depois do nascer do sol, extraído e macerado para liberar o óleo. O oud, que é um dos perfumes mais raros encontrados em lugares inóspitos, só pode ser extraído depois que a árvore é ferida, e aí vem a decomposição. O lírio, que é o símbolo da pureza, precisa ser esmagado, porque sem dor não há transformação, e sem angústia não há um novo nível de glória. Tu quer ter um corpo atlético? Tu quer ter, de repente, um corpo saudável? Precisa passar pela dor. O pessoal do fitness vai dizer, no pain, no gain. O pessoal que vai na academia é verdade, inclusive eu estou sentindo uma dor aqui. E talvez você pense, não, eu não preciso passar pela dor, não. Eu vou fazer uma lipo, eu vou ficar. Aí você passa pela dor da cirurgia, e depois pela dor da restauração daquele processo que você passou. E a dor também no bolso para pagar. No pain, no gain é a frase dos maiores bodybuilders do mundo, das pessoas do fitness, dizendo, sem dor não há ganho. Repita, sem dor não há ganho. Mas por que gera dor? Fui lá estudar. Os músculos, para gerar um novo nível de resistência a maiores pesos. Presta atenção, olha para mim. Para você carregar um novo peso, um peso de prosperidade, um peso de bênção, um peso de glória na sua família, um peso de graça na sua vida, um peso de abundância, você precisa ter força para carregar. Olha para alguém e diga, você precisa ter força para carregar o que Deus quer liberar sobre você. Ei, eu não sei quem está entendendo. Existe um tipo de presente que Deus quer liberar sobre a sua casa, mas se você não passar pela dor, quando você segurar, vai cair, vai quebrar. Já viu aquela pessoa que tenta levantar um peso que é maior do que ele suporta? Eles arrebentam, eles quebram o braço. Mas se você passar pelo processo da dor, sabe o que acontece? Uma ruptura. Essa ruptura são nas microfibras musculares. São micro rupturas que vão acontecendo para gerar essa expansão do músculo que vai deixando você forte. Tem algum irmão forte aqui? Tem algum irmão forte aqui? Ninguém se manifesta, tá vendo? Então é o exercício da humildade. E é isso. Essa ruptura muscular vai sendo gerada para que você se torne mais forte. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre você. As dores que você está sentindo não serão sinais de fracasso, são sinais de que Deus está rompendo o que não pode mais ficar em você. Ei, Deus está dizendo nessa noite, eu estou rompendo as amizades que atrasavam o seu destino. Eu estou rompendo laços de dependência emocional que impediam o seu crescimento. Eu estou desfazendo as prisões que o medo construiu na sua mente. Eu estou permitindo que a dor crie rupturas nas suas fibras espirituais, para você ser mais forte, mais firme, mais livre, porque a dor não é o teu fim. Alguém celebre a Jesus, aleluia. Pastor Marquinhos, eu acho que eu sou noturno mesmo. Quem veio de manhã foi muito diferente. Mas Deus ministrou no meu coração à tarde trazer isso diferente a vocês. Não foi? Não está diferente? Está uma graça diferente aqui. O Espírito Santo está na casa. Levanta a sua mão e diga, fala comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo está na casa. Essa menina que está atrás de você. Você que olhou para o lado. É você mesmo. Muitas vezes, quando você olha para si mesma, vem as palavras de pessoas que já julgaram a você. Pessoas que já julgaram sua aparência, julgaram quem você era.
pessoas que falaram coisas a você. Eu não sei qual o processo que você está vivendo em Deus, mas Ele eleva hoje, restaura a sua identidade e a sua autoestima sobre quem você é, num novo nível. Talvez você fale, não, mas eu sinto que estou resolvida. Ele está te elevando, te trazendo uma alegria espiritual nele, uma graça poderosa nele. Não sei se você já sentiu que alguns dias, uma tristeza profunda que você não sabe de onde vem, mas Deus está trazendo uma alegria poderosa sobre o seu coração, uma alegria abundante que não vem a partir de amizades, pessoas, lugares, ambientes. Ele está gerando isso no seu coração, essa alegria abundante. Aleluia, recebe em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1:8, essa palavra tribulações, ela vem da palavra tilipsis, que significa uma pressão esmagadora, essa opressão extrema. E o que isso significa para nós é que de fato a dor, ou ela nos quebra, ou ela nos molda, ou ela nos para, ou nós vamos vencer e passar por ela para viver algo novo. Olha para alguém do seu lado e diga, você tem que tomar uma decisão. Se você vai permitir a dor te parar, ou se você vai se levantar para viver o novo de Deus. Eu passei pelo processo de esmagamento com a minha esposa. Eu contei isso no treinamento, talvez alguns já ouviram. Nós nos casamos e estava aparentemente tudo bem. Depois da nossa lua de mel, eu era seminarista teológico na igreja. Eu chegava tarde da noite, eu trabalhava na igreja e à noite eu ia para o seminário, voltava tarde da noite. Um dia eu cheguei 11 horas em casa, eu morava num sobrado. Quando eu olho para a escada, está jorrando sangue da escada, caindo sangue na escada. Quando eu olho, a minha esposa está lá desmaiada na escada, caída, ferida, machucada na escada. Eu corro para tirar ela da escada e tentar entender o que aconteceu. Ela estava desmaiada. E ela falou, eu tomei muito medicamento e caí. E eu acreditei, falei, então tá bom. Vamos lá no psiquiatra, vamos ver que tipo de medicamento. Ela já estava tomando remédio para ansiedade. Falei, vamos ver então, talvez o remédio está muito forte para você. Passou isso. Depois de alguns 2, 3 dias, novamente eu chego em casa e ela está ensanguentada. Falei, não, você não caiu, você se jogou de propósito do primeiro andar, não é possível. E a partir dali nós começamos a lidar com ansiedade generalizada, síndrome do pânico, síndrome de pernas inquietas. A minha esposa deitava na cama, tremendo as pernas e não conseguia dormir. E aí o médico traz um novo remédio, vem sonambulismo, acorda de madrugada, não consegue dormir. O terror. O processo foi passando, a gente foi vivendo vários processos difíceis e ela estava no psicólogo, no psiquiatra, tentando entender. E aí a Karen vem trazendo e vomitando dentro de si a sua história. A minha esposa foi abusada por 5 pessoas do seu núcleo familiar mais próximo. E ela contava que dos seus 2 aos 12 anos o abuso aconteceu. Dos seus 2, 3 anos de idade até os seus 12 anos, o abuso perdurou, o abuso sexual. De cenas que ela contava de tipo estar no quarto e um homem entrar e abusar dela, sair, e outro homem entrar e abusar dela e sair, e outro homem entrar e abusar dela e sair, e outro homem entrar e abusar dela e sair. A Karen foi diagnosticada com bipolaridade, transtorno de bipolaridade, ansiedade generalizada, depressão severa, síndrome do pânico. Nós lidávamos com essas coisas até então. A Karen começou a ter tentativas consecutivas de suicídio. E é nesse momento de esmagamento que a gente se pergunta por quê? Por que eu? Por que eu que me guardei até agora para casar? Ou porque nós que servimos a Ti? Ou porque eu que venho de uma família pastoral? Porque nós? Porque a gente? Porque agora? Nem eu entendi, talvez ela também não entendia. Mas eu tenho uma palavra para você: Deus não desperdiça a sua dor. Nesse processo de sofrimento, a Karen foi ficando mais e mais doente, a ponto de não conseguir mais lavar uma louça, a ponto de não conseguir mais fazer um almoço.
e a ponto de assumir múltiplas personalidades. O diagnóstico estava equivocado, a gente teve que se mudar de Curitiba para Joinville. Nos mudamos para Joinville porque lá disseram que tinha um médico especialista para tratar ela. E aí nós fomos para Joinville morar lá. E aí o diagnóstico estava equivocado, não era bipolaridade, era pior. A Karen não produzia melatonina o suficiente. E ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade limítrofe, que é o nome da doença borderline. Quem já assistiu Fragmentado? Algumas pessoas. Quando você vê um psicopata em algum filme, o diagnóstico dele é transtorno de personalidade limítrofe. O filme Fragmentado é de alguém que tem múltiplas personalidades. A minha esposa tinha mais ou menos umas 12 personalidades. 8 horas da manhã era uma pessoa, 9 horas era outra pessoa, meio-dia era outra pessoa, 11 horas era outra pessoa, 5 da tarde era outra pessoa, várias pessoas diferentes. Algumas com personalidade diferente. A minha esposa pintou o cabelo dela nessa época de crise, de todas as cores que vocês imaginarem. Branco, cinza, azul, vermelho, laranja, amarelo. Porque as personalidades iam assumindo isso, ela estava tentando se encontrar na sua identidade. Nessa época a Karen já estava tomando mais de 15 medicamentos. Tentativas consecutivas de suicídio, como se jogar na frente de um carro, enforcamento, automutilação dos seus braços e pescoço, injeção de medicamento de tarja preta. Ela tomou 2 ou 3 cartelas de carbolítio 400. Quem conhece sobre esse remédio, se você tomar 3 cartelas de carbolítio, tu morre. Dá racha no peito, dá uma crise interna, os múltiplos órgãos dão falência, a pessoa morre de intoxicação medicamentosa. O médico olhou para mim, ela na UTI, sendo tratada com desintoxicação dos remédios, e ele falou: quantos remédios ela tomou? Eu falei: ela tomou 3 cartelas, que as cartelas estão vazias lá em casa. Ele falou: não, ela não tomou 3 cartelas porque ela teria morrido. Eu falei: não, ela não morreu, não foi por causa dos remédios, ela não morreu porque Deus tem um propósito na vida dela. E nessa fase eu não conseguia mais viajar, porque eu tinha que cuidar dela, eu tinha que limpar a casa, eu tinha que cuidar dela, cuidar das coisas, fazer tudo. Eu lembro que eu fiquei nós ficamos juntos, não é? Porque o casamento é a unidade de uma só carne. Nós ficamos mais ou menos 6, 7 meses sem relação sexual, na época que ela estava mais doente e profunda. Talvez você, homem, ficou 3 dias sem um carinhozinho, tu já ficou beiçudo. Mas isso é o poder da paciência e da graça de Deus. Os pastores do Brasil, grandes pastores, me ligaram e falaram: Lucas, é o seguinte, a Karen não vai ser curada, ela tem um problema, cara, você vai ter que internar ela na clínica psiquiátrica, e acabou, mano, vai viver tua vida, teu ministério, ela está impedindo teu ministério. Eu olhei para eles e falei: vocês não entenderam nada, a Karen é o meu ministério, ela é o meu ministério, ela não está impedindo nada, ela é esse propósito na minha vida. E aí nós, nesse processo, fomos adotados por uma igreja de São Paulo. Falaram: a gente quer cuidar de vocês, a gente quer aconselhar vocês, amar vocês, pagar os remédios que vocês estão pagando, que são caríssimos. Eu perdi uma oportunidade que me sustentava por conta de cuidar dela e de ficar tanto tempo dando todo o suporte. E nós não podíamos contar com nenhum familiar, era eu, ela e eu, e as doenças e o terror. Irmãos, eu vivi o filme do terror, vocês não têm noção. Era todo dia um filme de terror. Eu não preciso nem assistir filme de terror, porque eu vivi 3 anos de filme de terror. E nesse processo a Karen chegou a tomar 23 medicamentos por dia. Ou ela estava na cama babando, ou ela estava com uma faca para se matar, ou ela estava se jogando do 2º andar, ou ela estava pegando ferro de passar roupa e tacando na cabeça. Eu tinha que pegar todas as facas e objetos cortantes, colocar num baú, fechar um cadeado, fechar todas as janelas e portas, trancar o nosso quarto. Eu pegava esse baú, colocava dentro do travesseiro, amarrava o travesseiro no meu punho, dava um remédio forte para ela dormir. Depois ela já tinha tomado 23 durante o dia, né? Tinha vários horários, e o último era o mais forte para ela dormir. E aí eu tentava dormir, depois dela pegar no sono. Colocava o despertador antes dela acordar, para eu desamarrar aqui, esconder esses objetos e a gente ter uma mínima vida em meio a sofrimento. A Karen olhou para mim e falou: não aguento mais ver você sofrendo, eu não aguento mais ver você passando por isso, então eu vou me divorciar. Aí eu falei: não pode ser, eu estou cuidando de você, eu estou amando você mesmo em meio ao sofrimento. Ela falou: mas eu quero te liberar. Com lágrima nos olhos ela falou: não consigo mais ver você adoecendo comigo.
E aí o nosso pastor nos enviou para o Josué Gonçalves, no SOS Casamento. Quem conhece SOS Casamento, retira o pastor Josué Gonçalves. Nós fomos para lá. E a Karen foi sem aliança, já com a papelada na advogada resolvendo para divorciar. Já decidindo no seu coração. Mas olha para alguém do seu lado e diga: dor não é o fim. Ei, Deus tem um novo começo para a tua história. Naquela época uma angústia entrava em mim e eu falava: Deus, não tem mais esperança, eu não sei o que vai acontecer. Mas eu estou aqui para te dizer: há esperança sim, a dor não é o fim. Deus não desperdiça a sua dor. E nesse processo, chegamos lá no SOS, Josué ministrou uma mensagem no final, no segundo para o terceiro dia. E ele estava carregando uma mochila, um saco de lixo, na verdade, com um monte de sujeira. E ele jogava aquela sujeira e falava: esse é seu passado, seus traumas, seus abusos, você tem que jogar isso na cruz. E ele falou sobre o Evangelho. E aí a Karen em prantos falou: eu entendi a cruz de Jesus. E eu entendi o perdão de Jesus. Ela pegou na minha mão e falou: eu renovo minha aliança contigo. E ali ela colocou a aliança de novo no dedo e falou: obrigado por cuidar de mim. E mais, nós vamos lá na casa onde eu morava, e nós vamos liberar perdão para todos os 5 homens que abusaram de mim. Na hora meu coração fechou, falando: não vou não, que se eu for lá vou matar aquelas pessoas. Aí Deus teve que operar em mim o Evangelho para liberar perdão daquelas pessoas que a feriram, entender que o mesmo Jesus da cruz é o Jesus que liberou perdão a um homem que estava ao seu lado, ladrão. Isso é graça, não dá para entender. E ela recebeu um poder sobrenatural para perdoar. Foi lá no interior de São Paulo, e liberou perdão para aqueles homens, olhou no rosto deles e disse: eu libero vocês, eu libero perdão sobre vocês. E depois disso, a Karen, enquanto eu vou falando, vocês vão se empolgando, porque eu vou diminuindo a quantidade de remédios, amém? E enquanto eu for diminuindo a quantidade de remédios, eu quero que vocês celebrem comigo, amém? E aí a Karen voltou para Jundiaí depois do perdão, e de 23 para 20 medicamentos, alguém dá glória por isso. E de 20 medicamentos ela diminuiu para 18. E de 18 medicamentos ela diminuiu para 17, para 15, para 12, para 10. Alguém faz barulho na casa. Para 10, para 8, para 7, de 7 para 5, de 5 remédios para nenhum remédio. A minha esposa foi curada de transtorno de personalidade borderline. Quem pode glorificar a Jesus por isso? Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Deus viu você no meio da sua dor e trouxe você nessa noite para te dizer: eu não vou desperdiçar esse processo. E hoje Deus usa a Karen para ajudar outras meninas que foram abusadas. Deus está usando a Karen para consolar os outros. Deus está usando a Karen para consolar mulheres, homens e meninas que também passaram pelo que ela passou, ou que também têm ansiedade, depressão e transtornos. Quem pode fazer isso? Jesus. 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 José foi alguém traído pelos seus irmãos, no meio da cova, dizendo: não me deixem aqui. Papai, cadê vocês? Judá, Manassés, vem, Efraim, cadê os meus irmãos? Eu não sei, talvez você foi traído pelos seus irmãos, esquecido pela sua família, abandonado pela sua mãe, pela sua tia, pela sua avó, abandonado por alguém que deveria te amar, mas te abandonou no meio do processo. Levante a sua mão, quero profetizar. Assim te diz o Senhor: eu ouvi o som da sua alma gritando no silêncio. Eu vi as portas se fechando, as costas se virando e as traições sangrando o seu coração. Mas eu estou contigo, José da nova geração. Portanto se prepare, porque eu, Senhor, estou transformando a cova em plataforma, a ferida em fonte, a lágrima em óleo precioso. Você não será lembrado como alguém esquecido, mas como aquele que salvou vidas através do processo. Você não será lembrado pela dor que sofreu, mas pelo perdão que liberou. Não temas a rejeição, não temas o esmagamento, pois do teu quebrantamento eu farei brotar o perfume da reconciliação. Aleluia, 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 aleluia.
Jacó é outro personagem que passa por isso. Vem cá, meu irmão. Tu vai ser o anjo aqui, ó. Fica ali. Igreja, fala assim: oi, anjo! Fica aqui. Toda vez que chega um anjo na Bíblia, ele diz: não temas. Toda vez que chega um anjo na Bíblia, ele diz: não temas. Agora com uma voz bem grave de anjo, tu vai falar: não tenha medo. Não tenha medo. Toda vez que o anjo chega no lugar, ele está dizendo: não temas, não temas. Só que há um personagem na Bíblia que não tem medo de anjo. Há um personagem na Bíblia que é marcado por ser reconhecido como ladrão, o usurpador da primogenitura, está fugindo de Esaú. Quem é? Pergunta quem é. Pergunta quem é. Jacó. Jacó, o obstinado. Jacó está precisando apenas de uma janela de oportunidade. Jacó está esperando apenas uma oportunidade para agarrar uma promessa, uma coisa. E ei, você está em um culto que é uma janela de oportunidade para você viver um novo começo. Então, quando uma palavra ser liberada, você agarra isso com todas as suas forças. Por quê? Porque quando Jacó viu o anjo, ao contrário de todos os personagens que tinham medo de anjo, quando Jacó viu o anjo, ele correu. Você não sairá daqui enquanto não me abençoares. Não sairá daqui enquanto me abençoares. Aí agora tu toca a minha coxa para me machucar, vai. E nesse processo, obrigado, uma salva de palmas para o anjo. E nesse processo, Jacó sai marcado por Cristo. Jacó sai marcado pela presença de Deus, mas agora ele já não é Jacó. Agora ele já é Israel. Porque Deus transforma a sua dor em uma plataforma para o seu ministério. Levanta a sua mão. Eu conheço o cansaço da sua luta. Quero declarar: o Jacó em você está morrendo e o Israel de Deus está nascendo. Eu estou mudando o teu nome hoje, mas não apenas o seu nome. Eu estou transformando a sua identidade. O enganador será chamado príncipe, o fujão será chamado prevalecente, o trapaceiro será conhecido como aquele que caminha com Deus. Eu estou te marcando hoje para viver um novo tempo. Você não é mais Jacó, você é Israel. Aleluia. Aleluia. E aí nós temos Jesus no Getsemane. O Getsemane significa, sabe o quê? Diga assim: que, Lucas? Pergunta: o que? O jardim Getsemane significa prensa do azeite. O jardim do Getsemane é o lugar do esmagamento de Cristo, a ponto de suar o seu próprio sangue. Isaías capítulo 53, 5 diz: esmagado por causa das nossas iniquidades. Então José foi esmagado pela rejeição e exalou o perdão. Jacó foi esmagado pela luta e exalou a transformação do seu nome e da história de um país inteiro. Jesus foi esmagado pela cruz e exalou a salvação para a eternidade. E eu não sei qual é o seu processo de esmagamento, mas eu sei que Deus está exalando um novo perfume sobre a CB Vida, um perfume de vitória, um perfume de graça. Ei, Deus está transformando a sua dor em dança. Deus estará transformando o seu pranto em vestes de louvor. Eu quero aquela música, para a gente encerrar, a primeira música. Para a gente encerrar, a gente vai celebrar todo mundo junto aquilo que Deus está fazendo. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo, que é um homem que enfrentou prisão, perseguição, açoite, ele diz: eu estou chorando, no versículo, em 2 Coríntios capítulo 2, 13: e eu não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali Tito meu irmão. Ele não está chorando, sofrendo porque ele foi preso. Ele não está chorando, sofrendo porque ele foi açoitado, porque sofreu um naufrágio ou quase morreu. Ele está sofrendo porque ele não está com o seu amigo. E às vezes essa é a razão pelo qual você está aqui hoje. Existe alguém sofrendo ao nosso redor que precisa de um amigo, de um Tito. Olha para alguém e diga: você vai ser o Tito de alguém. Ele está chorando porque não foi encontrado esse Tito. E aí, talvez às vezes no meio da dor, tudo que a gente precisa é de um amigo dizendo: ei, não desista.
No meio da dor eu tinha um conselheiro chamado Telson. Eu vou mandar essa pregação para ele. Quando eu ligava para o Telson, eu falava: Telson, eu vou desistir. Telson, eu não consigo mais. Telson, eu não tenho coragem mais de conseguir suportar as afrontas, os processos, as violências, as dores. Telson dizia: Lucas, você continua crendo que Deus pode fazer um milagre? E às vezes o Telson, eu contava coisas que eu vivia das tentativas, e ele falava: Lucas, eu não tenho resposta, mas eu vou orar e eu vou chorar com você. Às vezes a gente precisa não de pessoas que tenham respostas prontas, mas pessoas que choram a nossa dor com a gente. E Deus está levantando a CB Vida com um tipo de gente que vai chorar com os que choram lá no GC, lá no meio da sua família. Deus está levantando pessoas nessa igreja que serão como amigos, irmãos, que vão como os amigos dos paralíticos se levantarem aqueles que estão feridos e abrirem os telhados para descer essas pessoas. Ei, quem que Deus colocou na sua vida que precisa que você diga: eu não vou te deixar? Quem que está soterrado pela dor, pela angústia, pelo medo, que precisa de alguém que segure sua mão? Se você vai lutar, eu vou lutar com você. O apóstolo Paulo encontrou o seu título e renovou a sua alma. Nós precisamos disso. E por último, o perfume gera salvação. E eu tenho uma notícia para vocês que não é muito legal. Apenas 2% de todos os cristãos, eles falam de Jesus aos outros. Mais de 3 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus. São mais de 100 mil povos que não conheceram a Jesus. Imagina que ao lado da CB Vida, casas estão pegando fogo, incendiadas. E existem famílias, crianças e pessoas lá dentro. E eu e você temos o direito, a oportunidade de tirar essas pessoas de lá de dentro. E muitas vezes nós passamos de largo. Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, diz: evangelismo é um mendigo contando ao outro onde encontrar o pão. Uma vez eu estava no McDonald's, Carlos, né? Estava no McDonald's, meu irmão. E aí veio um menininho e falou: tio, compra um Big Mac para mim. E aí com uma cara eu falei: nossa, eu preciso alimentá-lo. E eu falei: tá bom. E ele falou: peraí, eu vou chamar os meus irmãos. Porque aquele que está passando necessidade, olha só, às vezes a gente está na nossa abundância e não divide aquilo que Deus nos deu e não reparte. Mas aquele que está no seu pior estado, às vezes está dividindo até o que não tem, para dividir com o outro. E ele falou isso, me impactou. E eu fui lá, fui comprar o Big Mac dele. Achei que era, bom, deve ser uns 2 irmãos, né? Aí ele foi entrando, entrou ele, aí entrou mais um irmão. Falei: de 30 foi para R$60 o combo, né? Aí veio mais um, do terceiro irmão. Eu falei: peraí, R$80. Aí veio mais um irmão. Eu fui entrando na porta do McDonald's e mais um. Aí foi entrando mais um, fui fazendo o cálculo. É 100, 120, 180, R$150. Falou: acabou meu dinheiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estava quase: Senhor Jesus, eu vou falar para ele que eu não tenho como pagar para tanto irmão. E foi entrando, irmão. 15 irmãos aquele menino tinha. Os 15 vieram tudo com carinho assim: ô tio, Big Mac, né? E aí ele olhou para mim e falou: tu não precisa comprar Big Mac para todo mundo. Com a simplicidade ele falou: compra para mim e eu divido com os meus irmãos. Você tem uma coisa que você recebeu, chamada vida eterna. O salário do pecado era a morte, mas você recebeu o dom gratuito da vida. E às vezes a gente está encontrando o moribundo, o esquecido, o desprezado lá fora, e a gente esquece de repartir esse pão. Dwayne Moody diz: alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. E Billy Graham vai dizer: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Keith Green diz: prefiro que as pessoas me odeiem sabendo que tentei salvá-las. Você é a voz de Deus chamando as pessoas para a mesa, para o parente perdido, para o amigo quebrado, para o vizinho desesperado. Fique de pé. Deus te chama hoje para sair daqui decidido a entender: Deus vai usar o meu processo de dor, o meu processo de sofrimento, o meu processo de lamento em salvação aos outros.